permaneceu, e aquele que ouviu, e aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu sobre a areia, construiu e sua vida. Espírito Santo, que nós, meu Pai, sejamos homens prudentes, que edifica casa sobre a rocha, não sobre a areia, mas para edificarmos uma casa sobre a rocha, ela depende de esforço, de sacrifício, e é o que nós iremos fazer. Nós iremos nos esforçar para ouvir essa mensagem, sacrificarmos, meu Pai, o sono, o cansaço e até mesmo, meu Pai, os maus pensamentos que entram na hora da palavra. Fala conosco, diga que assim seja. Diga amém. Amém, diga. Por favor, não conversa, não levanta não, tá? Vocês aqui, não levanta não para beber água e ir ao banheiro. Tem muito tempo depois para você beber água e ir ao banheiro. Tem muito tempo. Olha só, diz assim. Posso ler, pessoal? 5 portas da entrada do mal. Aí diz assim, ó. A primeira, pensamento. Jesus, porém, voltou-se e fitando os olhos e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de quem? E sim das dos homens. Eu fui fazer uma pesquisa na internet e eu vi o que é pensamento. Pensamento é a palavra pensar, derivar a expressão latina. Aí diz assim, significa pensar, avaliar o peso de alguma coisa. Isso é pensamento. É você avaliar o peso de alguma coisa. Então você vê que eu falava sobre isso aqui sexta-feira. Olha o que está passando nada aqui, não? Não, né? E na hora da palavra, olha para um, olha para o outro. Eu já falei, tudo é um mal para te atrapalhar. Porque o que liberta não é o pé, não é dízimo, não é a oração que nós vamos fazer. O que liberta é o quê? A palavra. Então, você vê que eu falava sobre isso sexta-feira. Nós falávamos sobre isso. Nós podemos decidir o que pode ou não pode entrar dentro dos nossos pensamentos. Você não pode impedir que as coisas de Deus chegar no seu pensamento, mas você pode impedi-las que fique dentro da onde? Dos seus pensamentos. Por que a pessoa vive pensando em pornografia? Jovens, às vezes até pessoas já de idade, porque ela tem alimentado aqueles pensamentos dentro dela. Pensamentos. Você vê, a pessoa antes de outra, muitas das vezes ela já maquinou o que ela ia fazer, ela já pensou, ela já trabalhou na mente dela o que ela ia fazer. A pessoa, quando vai trair a outra, muitas das vezes ela já bolou na mente dela. Eu vou deixar minha esposa aqui, eu vou dar um somebody love nela e vou correr para o braço da mãe. Então ele já pensou. Isso já está dentro do pensamento da pessoa. Você vê que as palavras, antes de sair da tua boca,
ela está onde? Aqui no seu pensamento. Antes de você falar uma palavra, você já pensou. Antes de eu levantar meu braço esquerdo, eu já pensei que eu iria levantar o meu braço esquerdo. Você pensa antes. Se eu chutar com a esquerda, eu estou chutando porque eu já pensei o seguinte: eu vou movimentar a minha perna para frente. Então, o teu pensamento é algo que o diabo sempre vai querer dominar. Ele vai querer possuir. Ele vai querer se apossar dos nossos pensamentos, dos meus e dos seus pensamentos, para que você venha desanimar, para que você não venha buscar o Espírito Santo. Você vê que muitas pessoas têm a opinião dela formada, como nós estamos no jejum de Daniel. Por ela já está aqui dentro do pensamento, a opinião dela formada, ela fala assim: eu não vou fazer, e pronto, e acabou. Mas é o que o Bispo Macedo falava ainda agora. Eu, junto com as obreiras, com a minha esposa, nós estávamos ouvindo o Bispo Macedo lá dentro, antes de começar a reunião. E o Bispo Macedo falava que nesse jejum de Daniel, que ele vê uma separação. Quem quer agradar a carne e quem quer agradar o Espírito Santo. Os que querem agradar a carne, para eles é um peso fazer o jejum de Daniel. É um peso para esse tipo de pessoa ficar longe de informação. Hoje, com essa mesma pessoa que eu falei do filho, ela me falou: pastor, está sabendo disso, disso, disso? Eu falei: não estou sabendo de nada. Ele me respeitou porque ele também é da igreja. Aí logo, ele é da igreja, então ele logo. Mas para você ver, eu não estou sabendo de nada. Ele está sabendo de muitas coisas, mas nós não estamos sabendo de informações nenhuma desse mundo. Eu não estou sabendo quem morreu, eu não estou sabendo de nada. Nós estamos separados desse mundo e buscando inspirações no Espírito Santo. Mas às vezes o diabo coloca no seu pensamento: para que jejum de Daniel? Para que oferta para o Espírito Santo? Para que eu tenho que me sacrificar e ficar longe de televisão? O diabo sempre quer dominar os seus pensamentos. Foi como eu já falei: o caçador, quando ele vê o alvo, ele viu o alvo, ele viu o animal que ele quer caçar, que ele quer matar, ele não atira nas pernas, ele não atira na barriga, ele não atira na traseira. O alvo dele é onde? Na cabeça. Porque ele sabe, se acertar a cabeça, o animal vai cair. Vai morrer. O alvo do diabo é a minha cabeça, é a sua cabeça, porque ele sabe, se ele te dominar aqui, você está perdido. Você é mais um no meio da multidão. Você é mais um. Então, uma das primeiras portas a qual você tem que fechar para que o diabo não entre e venha impedir que você seja salvo, é os nossos pensamentos. Você tem que fechar. Nós estamos falando de 5 portas de entrada do mal. E se o diabo tem te levado a pensar as coisas ruins, carnalidade, pecado, sujeira, é porque essa porta tem estado o quê? Aberta. Pode ficar despreocupado, senhor. Pode ficar aí. É criança. Criança chora mesmo. E nunca aqui foi criança. Pode ficar despreocupado. A pessoa aí, você que é adulto, que está sentado, é você que tem que prestar atenção no pastor. Criança é criança. Amém, gente? Então, você se essa porta está aberta, o mal vai entrar. Ele vai habitar.
e vai colocar coisas nos teus pensamentos que às vezes até você duvida que você pensou aquilo. Quantas foram as pessoas, como eu falava ontem, que tomaram certa atitude por não pensarem, pelo diabo colocar uma coisa na cabeça dela, e depois, quando foi colocar a cabeça no lugar, foi pensar, viram que fizeram o quê? Uma besteira, uma grande burrada, uma grande besteira. Sim ou não? Mas porque deixou o diabo entrar no seu pensamento. A outra porta que você tem que fechar. E Adão diz, a audição, e Adão diz: visto que atendeste a voz de tu que e comeste da árvore que eu que a não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o que? Durante os o que? Os dias de tu que? De tua vida. Então você vê que o diabo ele conseguiu jogar o homem para fora do paraíso, para fora do reino de Deus. O homem, quando eu digo é o homem é a mulher. O diabo conseguiu expulsá-los porque Deus nunca passou na mente de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso. Nunca. Pelo contrário, eles tinham tudo no paraíso. Mas eles só foram expulsos do paraíso porque deram ouvido a quem? Ao diabo. E quantas são as pessoas que são expulsas do paraíso, expulsas do reino de Deus, por conta de dar ouvido ao diabo? O diabo fala com você, pessoal, comigo. O diabo ele fala com o bicho macedo. O diabo ele vai falar no ouvido de todo mundo. Mas uma coisa é ele falar, outra coisa é você dar ouvido. Quantas foram as vezes que o diabo falou na minha mente, ou no meu ouvido, aliás: vai embora, o que você está fazendo aqui? O povo não te ouve, o povo não te escuta. Se eu desse ouvir essas vozes, eu já teria pegado a minha mala de roupa, que nós só temos isso, e já tinha picado mula há muito tempo. Quantas não foram as vezes que eu buscando o Espírito Santo, o diabo falava no meu ouvido o seguinte: ele não está te ouvindo, para de buscar, vai no banheiro, vai beber água, dá uma voltinha, tudo para eu perder a minha concentração na hora da minha busca e falar. Quantas foram as vezes na época de fogueira santa que o diabo falou: não faz não, não faz não, não faz não. Mas por conta de eu não dar ouvido para ele, eu ia lá e fazia. Eu ia lá e fazia o contrário que ele falava no meu ouvido. Talvez o diabo tenha falado no teu ouvido soprado, e você tem feito exatamente o que ele tem falado com você. Talvez ele disse, voltando ao jejum de Daniel: não faz não, besteira, não faz não, vê televisão, não é nada não. E você nem percebeu que era ele falando com você, e você foi e ficou fora do jejum. O diabo, ele fala no seu ouvido: não vai para a igreja não, está chovendo, olha o tempo, como é que está, vai dormir, volta para a cama, não vai hoje não, um domingo só, sua boba,
seu povo, não vai fazer falta não. É naquele domingo ou naquela quarta-feira que Jesus volta chovendo e você vai ficar de bobeira em casa. Ele falou: vigiai, para que eu não volte no dia de sábado, nem no dia chuvoso. Por quê? Porque no dia chuvoso muita gente olha para a chuva e não vem para a igreja. E no dia de sábado quase ninguém quer saber de Jesus, quer saber de farra. Se não, é verdade. E talvez quando chove você quer ficar em casa. E eles vão. O diabo, pessoal, o que ele mais tem é lábia. Você vê que enquanto ele não enganou ela, ele não desistiu, ele ficou ali insistindo na lábia. Ela: não, o Senhor falou para a gente não tocar. Ele: não, é porque ele sabe que se você comer, você vai ter o conhecimento entre o bem e o mal, papapá. Ele tem uma lábia para te enganar, ele tem uma lábia para me enganar. E talvez você tenha dado ouvido a ele, talvez você tenha escutado mais a ele. Tem gente que às vezes ouve mais o mal do que até mesmo o pastor dela. Ela dá mais ouvidos a que o diabo fala com ela do que o pastor falando com ela. Então veja a quem você tem dado o quê? Ouvidos. 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 Quando não, tem um joio no meio do trigo, porque se você pensa que todos que vêm na igreja é trigo, você está enganado. Sempre vai ter um joio no nosso meio, para lá fora ficar falando mal do pastor, falando mal da fogueira santa, falando mal do dízimo, falando mal da campanha do Espírito Santo, e você acaba dando ouvido para esse tipo de pessoas. Cuidado, pessoal. Olha quem você ouve. Nem todo mundo que está aí ao seu lado é o que você pensa. Bispo Macedo um dia disse uma coisa, e eu trago comigo até hoje, de muitos e muitos anos atrás. Ele falou assim: nem tudo que reluz é o quê? É ouro. É ouro. Cuidado com a pessoa que sempre do teu lado. Cuidado para ela não te pegar ali na esquina e começar a encher os teus ouvidos. Você pode ter certeza que é o próprio diabo falando com você. A pessoa que vai contra o pastor, a pessoa que vai contra a direção de Deus, a pessoa que vai contra a direção que é dada pelo Bispo Macedo e passa por nós para você, pode ter certeza que essa pessoa não está pura não. Ela está cheia, mas não é cheia do Espírito Santo não. Cuidado, pessoal. Quando você se depara com certo tipo de pessoas, se eu fosse você, falava o que Jesus falou para Pedro. Repreendeu e disse: arreda-se. Arreda, sai de mim, eu quero. Se você não quer, se você não vai, não impeça o quê? Não impeça o livro, cara. Dá um chega para lá. Dá um chega para lá. Se vier para mim, meu amigo, eu dou logo um chega para lá. Então cuidado com o que você está ouvindo. Amém, gente? Para ou continua? Diz assim: olhos. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em quê? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas, o quê? Outra porta que o diabo vive entrando em muitas pessoas, os olhos. Você vê que tudo que você vê, você traz para dentro de você. Sim ou não? Eu também. Tudo que o ser humano olha, ele traz para dentro dele. Às vezes, por muitas das vezes, ele monta até uma fantasia dentro dele, né? Um exemplo:
você vê um carro, era o carro que você queria, você até encontra uma fantasia dentro, você imagina você andando naquele carro, você imagina naquela casa. É ou não é? Porque os teus olhos viram, você trouxe para dentro de você. Você trouxe. A pessoa que está ao seu lado hoje, o seu esposo, o seu marido, um dia você olhou essa pessoa. E você trouxe essa imagem dela para dentro de você. E você fez de tudo para conquistar essa pessoa. Assim é quando eu tenho meus bons olhos para com as coisas de Deus, para com o jejum de Daniel, para com o Espírito Santo. Da maneira que eu vejo, é da maneira que eu coloco dentro de mim. Está vendo aí? Você sempre vai ter duas opções no seu olhar. Ou você tem bons olhos no seu olhar, ou você tem maus olhos no seu olhar. Agora mesmo nessa palavra, se os teus olhos estão sendo bons, você está vendo assim, poxa, graças a Deus que o Espírito Santo está falando comigo, está me despertando. Mas se teus olhos forem maus, você já deve estar não vendo a hora de acabar a palavra. Você não está vendo a hora de acabar a palavra porque teus olhos são maus. Você está vendo a palavra com outros olhos. Você pensa que o pastor está ao seu mal. Tem muita gente que pensa até que o pastor está mal dela. Que o pastor quer interferir, quer mandar na vida dela. Eu não estou aqui para mandar na sua vida, não. Eu estou aqui para te mostrar o caminho da salvação. E se teus olhos forem bons, você vai em frente, meu caro. E eu vou te ver sempre aqui permanecendo firme, cheio do Espírito Santo. Agora, se teus olhos forem... É questão de tempo para eu não ver mais o seu rosto aqui. É questão de tempo para eu perguntar por você e o fulano. Ih, pastor fulano está lá fora falando mal da igreja. Mas quando comia, bebia na nossa mesa, falava bem. Quando bebia e comia na nossa mesa, falava bem. Mas por ter maus olhos, começou a olhar com maus olhos. Começou a jogar aquilo para dentro dela. E aquilo dentro dela fez um estrago nela. E ela ficou podre, estragada. Estragada. Porque muitos líderes, tem líder hoje de igreja aí, que um dia comeu na nossa mesa. Um dia foi pastor, foi bispo junto com a gente. E hoje abriu a sua própria igreja. Hoje abriram a sua própria igreja, hoje falam mal da Igreja Universal. Mas por que quando precisou, a Igreja Universal era o melhor lugar, o melhor ambiente? E por que depois, quando teve maus olhos, viram as costas que ainda vivem falando mal da Igreja Universal? Tem líderes hoje de igreja aí, que estavam aqui no nosso meio. Eram bispos conhecidos no nosso meio. Não cuidava de gado, não cuidava de ovelhas no nosso meio. E hoje, por ter maus olhos, falam mal da gente. Você vê, camarada não vem ao caso falar o nome. Antes do bispo Crivella se candidatar, meu amigo Crivella, eu deixo aqui essa mensagem, meu amigo Crivella, porque você é camarada, você é meu irmão, você tem caráter, você tem isso, você tem aquilo. Eu admiro a sua conduta, Crivella. Aqui vai meu abraço para o seu irmão fulano de tal. Na candidatura do bispo, inverteu. Chamou o bispo de bandido, de safado, de ladrão, disso aqui. Por causa do quê? Dos maus olhos. Dos maus olhos. Então não deixe teus olhos sujar, não. Tenha bons olhos. Às vezes o pastor dá um envelope aqui, muita gente tem maus olhos.
como eu falei, fogueira santa, dízimo, essas coisas. Mas mas tenha bons olhos com relação ao Espírito Santo. Amém, gente? Língua, essa daqui, meu Deus do céu, essa daqui, língua. Ora, a língua é o quê? É mundo de iniquidades, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma, o que? A tua língua, a minha língua, tem um grande poder de nos levar ao reino dos céus, ou também para onde? Para o inferno. Lá em Tiago diz que a língua, às vezes, ela é como uma fagulha, que ela consegue botar fogo numa grande mata. Você vê que às vezes tem pessoa que ela ganha de boca fechada, mas ela prefere falar besteira. Prefere falar besteira, prefere falar mal do pastor. Como meu cunhado falava hoje, né? Tem uma pessoa que falou mal dele, criticou ele, e foi até na direção da igreja falando mal dele, e foram lá procurar outros pastores, e a mulher falando mal do meu cunhado. Quando foi descobrir hoje, está com câncer no útero. Fala mal do homem de Deus. Fala mal do homem de Deus. Fala mal. Está lá com câncer. Agora tá. Coitadinho. Mas por que na hora de guardar a língua para falar mal do homem de Deus, guardou a língua? Tem gente que a língua dela, meu amigo, é assim, ó. Isso aqui é pequena. Aí vai dar na boca e vai aqui, ó. Vai dar na boca dela. E se deixar cair uma língua na cara do outro. Tomando conta da vida dos outros, toma conta da sua vida. Às vezes você quer tirar a trave dos olhos do teu irmão fulano ciclano, se você está todo sujo, tu está suja. Às vezes você quer reparar a pessoa de cima e embaixo, acho que fulano não foi para a igreja hoje, que ciclano não foi para a igreja hoje, que fulano só estava aqui dentro por causa de algo. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Eu tomo conta da minha vida, da sua vida, porque eu sou pastor, por isso eu tenho que ficar te guiando. Mas se eu não fosse pastor, duvido que eu ia viver tomando conta da sua vida. Deus deu ao ser humano uma vida só, e tem gente que ainda acha pouco. Ela quer tomar conta da vida do vizinho, do ciclano, do bertano, do fulano, de todo mundo. Todo mundo para ela está errado, só ela está certo. Já viu pessoas assim? Todo mundo está errado, só ela que está certa. Só ele que está certo. Para de olhar a vida dos outros. Cuidado com a tua língua. Cuidado com o que você fala aí fora. Guarda a tua língua dos palavrões da mentira. Guarda a tua língua. Você pai, você mãe, quando for falar com teu filho, porque o peso da tua palavra ou serve para abençoar o teu filho, ou serve para amaldiçoar o teu filho. Quanto não são os pais, meu filho é uma peste, ele vai crescer, será uma peste mesmo. Meu filho, ele sair, o jeito dele de bandido, pode ter certeza que ele será um bandido no futuro, porque a tua língua tem um peso. A tua palavra tem um peso. Se eu orar aqui agora para te amaldiçoar,
A minha palavra, eu tenho autoridade, ela é um peso, vai cair uma maldição sobre a sua vida, pode estar certo disso. Ou agora, ou mais para frente, você vai ver. Mas também como a minha palavra de bênção abençoa a tua vida. Por isso você não vê o pastor te amaldiçoando, você sempre vê o pastor te abençoando. Porque a nossa palavra tem peso. A sua palavra tem peso. Então guarda a sua língua, pessoal. Cuidado. Porque eu falei, antes de você falar, ela vai vir aqui no teu pensamento. A palavra vai vir aonde? Então cabe a você. Não adianta falar que escapuliu. Não adianta falar que foi sem querer. Porque não foi sem querer, não escapuliu nada. Porque antes de você falar, você o quê? Pensou. Então que realmente você venha pensar no que você está falando. Você vai falar com Deus daqui um pouco. Pensa no que você vai falar com Deus. Pensa. Cuidado com a sua língua. Amém, gente? Feche essa porta para o diabo não entrar na sua vida. Feche essa porta, língua. Guarda ela. Ganha mais calado. Ganha mais calado do que falando. Amém, gente? Se você vê que vai falar e você vai trazer uma maldição para você, se você vê que não é uma coisa do espírito, é da carne, não fala não. Não fala não. Se você vê que vai falar besteira do seu pastor, não fala não. Guarda a sua língua. Aí diz assim, a última, o coração. O que diz aí sobre o coração? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu? Para que mentisse ao quê? Como, pois, aceitastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? É assim quando você pega um voto na igreja e você não cumpre. Você não está mentindo para Deus. Você está mentindo para o Espírito Santo. Ou, para Deus não, para o homem. Pedro disse a Ananias, por que encheu o teu coração? Por que você deixou Satanás encher o teu coração, rapaz? Porque Ananias, ele vendeu uma terra, falou que parte daquela terra ia ser de quem? De Deus. De repente, quando ele viu a grande quantidade do dinheiro, ele reteve. Qual foi o fim de Ananias? A morte, meu cara. Então, às vezes, você pega envelope de Figueira Santa e não cumpre. Envelope A, B, C e não cumpre. Para de deixar Satanás encher o coração. Amém, gente? Se você ver que vai pegar um envelope aqui e não vai cumprir, não pega não. Pastor, eu tenho outro, não pega outro não. Não pega outro não. Ah, mas eu fui porque os outros foi. Não, gente, não faz isso não. Eu não quero seu dinheiro não, eu quero te abençoar. E talvez o pastor querendo te abençoar, você está se amaldiçoando porque você pega algo e não cumpre. Então não deixa Satanás encher teu coração não. Não deixa Satanás encher teu coração com raiva, com ira, com ódio, com tristeza. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, esquecendo agora a parte de voto, que eu já falei sobre o voto, mas com mágoa de alguém. Tem pessoas sentimentais dentro da igreja, que ninguém pode falar nada com ela. Ah, vai estudar, mas não pisa no meu calo não. Que calo é esse que você tem? Até quando você vai ficar com esse calo? Eu rodo a minha manhã. Até quando você vai ficar rodando a sua manhã? Até quando você vai ficar com esse calo? Que é um segredo para você que tem calo? Vai no podólogo, não é isso? Podólogo? Vai no podólogo tirar esse calo. Acaba com esse calo rapidinho. Esse é o segredo. Para com isso, pessoal. Ah, que fulano fez alguma coisa, eu tenho que ir lá tirar satisfação. Porque se eu não for lá tirar satisfação, eu não sou
pessoa... Quantas foram as vezes que a pessoa me fizeram algo, eu não fui lá tirar satisfação? Eu não fui lá, ô rapaz, vem cá, ó, não, deixa ele. Você não é de Deus? Você crê que você é de Deus? Então ele vai pagar com quem? Com Deus. Então, guarda o coração. Talvez você está aí com a mágoa antiga. Ah, pastor, eu não tenho mágoa dela, não. Não tenho mágoa dela, não, pastor. Mas se eu ver aquela pessoa na minha frente, me sobe um pouco, isso é o quê? O que é isso? Ah, não é mágoa, não, né? Por conta disso você vai para o inferno de besteira. Talvez foi há muito tempo atrás, e você guarda isso até hoje dentro do teu coração. E a pessoa que te fez a mágoa já morreu, ou talvez está lá se divertindo, e você que é boba, guarda essa mágoa aí dentro de você. Lugar de lixo é no lixo, não dentro do seu coração. Seu coração não é um lixo, não. Amém, gente? A mágoa é um lixo. Tire esse lixo dentro de você nessa noite. Fiquem de pé.